Irmãos, bom dia. Que Deus nos abençoe nessa escola dominical. Tem uma saudação de Paulo na epístola aos irmãos de Colossenses, que eu acho muito bonito, quando ele fala assim: aos santos e fiéis em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para iniciarmos a nossa escola dominical. E nós vamos dar início juntamente com os nossos irmãos do grupo de música, entoando o cântico Bendito seja o Deus e Pai. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, quem puder, para entoarmos desta canção com toda alegria em nossos corações. Bendito seja Deus e Pai de Cristo, o Senhor, o Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós, e por isso anos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. O Filho nos purificou, sua morte nos remiu, e nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Em Cristo vosso eterno Rei, pros manos seus cumprir. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino Deus. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Pra louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra louvor da tua glória, Deus e Salvador. Ainda de pé, meus irmãos, vamos fazer a leitura bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo de 1 a 26.
Lucas 5, de 1 a 26, faremos a leitura responsiva. Vou pedir o nosso irmão presbítero Alan, se puder, Alan, naquele microfone ele acompanhar a igreja. Lucas 5, de 1 a 26. Leiamos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te o largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhes: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, lhe escurecendo os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda?
mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos estar orando, pedindo a direção de Deus sobre a nossa escola dominical. Só aguardar uns minutinhos, nós temos alguns irmãos chegando. Vamos orar, meus irmãos. Santo, santo, santo Deus, Deus, nosso Senhor, nosso soberano Pai, te agradecemos, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor concedeu a cada um de nós. Ó Deus, o privilégio de termos um lar, de termos, ó Deus, um lugar para descansar. Ó Deus, agradecemos, Senhor, também porque o Senhor nos deu esta maravilhosa manhã, o dia do Senhor, para estarmos aqui na Tua casa, para aprender mais da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes e corações, para que recebamos com toda alegria, zelo, cuidar da Tua palavra, para a edificação, o crescimento de cada um de nós. Abençoe, Deus, o pastor, cada professor na condução desta escola dominical, que sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, dirigidos pelo Senhor em tudo, e que saiamos daqui, ó Deus, mais cheios da palavra do Senhor, mais fortes por meio dela, alimentados para, ó Deus, sermos luz, ó Deus, darmos bons testemunhos do Senhor por onde quer que andarmos, ó Pai. Ajuda o Teu povo, guia, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, só alguns breves comunicados aqui, antes de passarmos para a divisão das classes. Só reforçar, né, novamente a questão das crianças que estão subindo lá para o terraço, o cuidado lá com a segurança, né, subindo a escada ali, próximo ali da galeria, né. Essa questão a gente tem que observar até a gente cercar ali, né, definitivamente ali, para poder evitar qualquer tipo de acidente. Hoje nós temos, então, a apresentação das classes Firmando os Passos e Adolescentes, e também o retorno da classe de catecúmenos. Na semana passada não houve, né, devido à ausência do nosso irmão presbítero Renato, mas hoje nós estaremos ali com os irmãos. E Deus nos abençoe, que possamos ter uma boa escola dominical nesta manhã. Os irmãos estão em liberdade para se dirigirem para as classes. Bom dia, meus irmãos.
Bom estarmos juntos, né, mais uma vez, para aprendermos da palavra do Senhor. Hoje nós temos aqui alguns irmãos que tinha um tempinho que eu não via, irmão Adílio, né? Irmã Vilma também. Tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus. Temos também a irmã do Halver, né, dona Adma. Obrigado, viu, pela presença da senhora. Mais do lado de cá. Tamara. Quem mais? Temos ali também pastor Jalon, né? Privilégio ter o pastor Jalon conosco. Deus abençoe, Deus continue abençoando o senhor, viu, meu irmão? Consolando seu coração, né? Prazer ter o senhor conosco aqui pela manhã. Gabriel já vem sempre, né, Gabriel? Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade, né, ao estudo que nós estamos fazendo aqui pela manhã, que é a respeito do anticristo. Nós tomamos esse assunto, né, os irmãos se lembram, por conta, inclusive, da escolha do novo Papa, né, da Igreja Católica. E como eu estava fazendo alguns estudos avulsos aqui embaixo, por conta da mudança, né, da descida do tempo para cá, eu preferi, então, a gente mudar os nossos temas, por enquanto, né, temporariamente, embora esse temporariamente está durando mais do que a gente tinha imaginado. Eu imaginei que seriam menos domingos, então acabou que eu peguei estudos avulsos pensando que seriam avulsos mesmo, mas acabou virando uma pequena série, né, sobre a primeira carta de João, que eu tenho abordado tanto no domingo pela manhã quanto na quinta-feira, embora eu esteja alternando os assuntos. Na quinta-feira a gente está falando mais a respeito da ideia de João a respeito do amor, né, do amor ao próximo e do amor a Deus, sobre todas as coisas, e da maneira como João relaciona esses dois temas, né, que é fundamental na primeira carta, né? João está preocupado em mostrar para aqueles irmãos que, quando eles falam que amam a Deus, eles precisam demonstrar isso no amor prático a seus irmãos, né, aos seus próximos. Porque na própria argumentação de João, ele diz, olha, ninguém pode dizer que ama a Deus se não é capaz de amar o seu irmão que está pertinho ali, né, que está próximo ali. Então, é uma forma, né, de Deus nos levar a refletir sobre isso. E na escola dominical eu tenho pegado um outro aspecto também da primeira carta, que é a relação que João estabelece com o anticristo, né? Ou com as falsas doutrinas, melhor dizendo. E aí nós já vimos o problema do gnosticismo, que era muito comum naquela época, a luta de João contra os gnósticos, né? E a gente acabou coincidindo ali com o tema do anticristo, especialmente naquela semana da eleição do Papa de Roma, né? Porque nós sabemos há muitas dúvidas em relação a isso, né? E, inclusive a nossa confissão de fé de Westminster, afirma textualmente que o Papa de Roma é o anticristo, né? Então, por isso eu quis trazer aos irmãos uma abordagem em relação a essa temática. Então, eu vou convidar os irmãos para a gente abrir aqui na primeira carta de João, né, no capítulo 4, porque depois que João fala a respeito do anticristo, no capítulo 2, ele faz um parênteses. Lá no capítulo 2, os irmãos, antes de abrir no capítulo 4, especialmente para aqueles irmãos que estão visitando, né, que estão vindo agora, apenas para que vocês possam contextualizar, para não ficar perdido, né, no assunto. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 em diante, ele fala a respeito do anticristo. E ele fala que esse anticristo, ele fala anticristo no singular, não é? O anticristo, e fala também de anticristos, no plural. Eu disse aos irmãos que este anticristo de quem João fala aqui está muito relacionado ao Império Romano da época, né? Que era exatamente o poder político que se levantava
contra o cristianismo. Então, o anticristo ali, ou seja, a força maior, principal, que se opunha ao cristianismo, era o Império Romano, o imperador de Roma. E os anticristos eram aqueles que acabavam seguindo, né, essas mesmas, as mesmas ideias e a mesma metodologia, com a finalidade de perseguir os cristãos, inclusive os falsos mestres, que eram aqui vários, né, dentre eles os gnósticos, que era aquele grupo que estava começando a surgir e que tentava misturar a filosofia grega com o cristianismo, algo que era impossível de se fazer, especialmente nos termos em que eles queriam fazer. Por exemplo, considerar que a divindade de Jesus não poderia estar presente no corpo de Jesus, porque corpo e espírito são duas coisas diferentes. O corpo é uma coisa má, o corpo é matéria, o corpo ele vai se deteriorar, e o espírito ele é elevado, ele é perfeito, ele é puro. Então, para os gnósticos, era impossível que a divindade de Jesus, que a divindade ocupasse o corpo de Jesus. Então, eles começavam a pregar esse tipo de situação, e com isso, obviamente, eles negavam a pregação do Evangelho, né, a pregação cristã, que afirmava exatamente o contrário, afirmava que Cristo era corpo e espírito ao mesmo tempo, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. A divindade habitava o corpo de Jesus, não é? E nós acabamos de ler, inclusive, aqui no Evangelho de Lucas, esta demonstração de autoridade, de poder de Jesus. Jesus dizendo, olha, então, já que vocês estão reclamando que eu estou perdoando pecados, eu vou demonstrar isso de outra maneira. E aí ele cura, né, aquele paralítico com uma palavra de poder. Então, os gnósticos tentavam fazer isso. E João diz que eles saíram do nosso meio, né, versículo 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. O que significa isso, sair do nosso meio? Porque naquela época era muito comum haver os chamados simpatizantes do cristianismo, né? Simpatizantes do Evangelho, pessoas que eram que ouviam o Evangelho. Lá na carta aos Hebreus, por exemplo, nós ouvimos falar sobre isso, né? Daquelas pessoas que chegavam a ser membros das igrejas evangélicas, né? Elas participavam, elas recebiam a ceia, elas ouviam a pregação, elas viam, inclusive, os dons do Espírito sendo operados, mas eram simpatizantes, não tinham nenhum compromisso com o Evangelho, e chegava um momento em que, quando a perseguição apertava para valer, elas saíam, né? E alguns intencionalmente, com o objetivo de transtornar mesmo a pregação do Evangelho. O cristianismo estava muito incipiente ainda, né? As pessoas estavam começando a entender o que era o cristianismo. Eu já disse aos irmãos, né, hoje nós temos uma facilidade muito grande, porque nós temos uma coletânea de documentos, credos, confissões, não é? Concílios. Então, para nós hoje, formular uma doutrina é muito mais fácil do que naquela época. Naquela época, os missionários eram itinerantes, então eles passavam de tempos em tempos nas cidades, pregavam. Mas, no intervalo de ter ali um pastor cuidando daquela igreja, muitos falsos mestres apareciam, né? E começavam a pregar um outro evangelho, né? A gente vê muito isso nas cartas dos apóstolos, especialmente se queixando daquelas igrejas que davam ouvidos para essas pregações falsas, que eram esses missionários que passavam por lá se aproveitando da pregação cristã, mas, na verdade, eles não tinham compromisso com o genuíno evangelho de Jesus. Por isso, os presbíteros foram colocados, foram eleitos, né? A ordem de Paulo para Tito e para Timóteo, especialmente de constituir presbíteros, foi com essa finalidade, não é? Com essa finalidade. Por isso que o ministério, o ofício, né, de presbítero, ele é um ofício extremamente importante na igreja, e ele é um ofício doutrinário, ele é um ofício pastoral, não é? Por isso que eu tenho dito ao conselho da igreja, graças a Deus, os irmãos têm entendido isso, né, e percebido, de fato, a seriedade desse ofício, né? Porque, infelizmente, em algum momento da nossa história, tornou-se muito comum o conselho se tornar um conselho gestor, né? Muito mais preocupado com a administração da igreja, por exemplo, do que com o cuidado com o pastoreio, né? Então, a igreja não é uma empresa que precisa de um conselho deliberativo, né, de gestores.
A igreja é o povo de Deus reunido que precisa de pastores que cuidem dela, né? Pastores que cuidem do rebanho. E era essa a preocupação lá dos apóstolos, porque os falsos mestres chegavam com as falsas doutrinas e precisava ter gente séria lá, gente capacitada, gente que conhecia a Bíblia, para refutar, para rebater, inclusive expulsar esses caras da igreja, né? Paulo chega a dizer isso em Tito, né? Ele diz, é preciso, em Timóteo também, ele fala, é preciso fazê-los calar. Então, o presbítero era aquele guardião mesmo, que se colocava, o guardião da doutrina, né? Que deve se colocar como aquele responsável por não permitir que um falso ensino seja proferido na Igreja de Cristo. E essa é a principal tarefa, né, do ofício presbiterial. Claro que há outros desdobramentos disto, mas principalmente o cuidado com as almas, né, o cuidado com o ensino que tem sido praticado na Igreja de Cristo. Por isso que dói, às vezes, nosso coração, né, entristece um pouco quando a gente vê algumas igrejas chamadas presbiterianas, sobretudo, né, porque as que não são presbiterianas, não tendo o governo presbiteriano, nós entendemos que, embora sejam nossos irmãos em Cristo, mas elas falham, né, em não seguir o preceito do governo de presbíteros, né? Alguns irmãos batistas, por exemplo, têm começado a perceber isso, e os batistas reformados, em geral, eles têm eleito presbíteros das igrejas, embora eles continuem com o sistema assembleiano na votação congregacional, né, na votação de algumas matérias, mas algumas igrejas já têm entendido a necessidade de presbíteros, né? Isso começou já há algum tempo, e alguns novos batistas, especialmente liderado por um movimento muito interessante, chamado Movimento Nove Marcas, que é presidido pelo pastor batista Mark Dever, um pastor americano, né? E eles têm insistido nessa formulação de uma igreja sob o governo de presbíteros. Então, aqui no Brasil mesmo, você tem algumas igrejas batistas que têm presbíteros, né? E aí a gente brinca com ele, é um batisteriano, né? Porque é um batista que crê em algumas doutrinas da Igreja Batista ainda, né? Como a questão, por exemplo, do batismo de crianças, né? E algumas outras questões que nos diferem, mas eles perceberam a necessidade de ter um corpo, né? Um conselho de presbíteros que, de fato, cuide da igreja enquanto rebanho do Senhor. Porque de fato, um modelo bíblico, né? A preocupação dos apóstolos é termos presbíteros que sejam conhecedores da palavra, para que possam refutar todo o ensino falso que, porventura, apareça no meio da igreja. Então, essas pessoas elas estavam dentro da igreja, participando de todos os benefícios da igreja, mas eram mentirosas, né? Elas estavam pregando um outro evangelho, e João chega a dizer, olha, nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles. Eles saíram do nosso meio e saíram exatamente porque não eram dos nossos. Eles saíram porque pregavam um falso evangelho que nós não devemos dar ouvidos, né? E deixe que eles saiam mesmo, porque a heresia não pode fazer parte do corpo da Igreja de Cristo. E aí ele diz ainda no capítulo 2, verso 20 agora, ele dizendo que nós, ao contrário, possuímos o Espírito de Cristo, né, a unção que vem do Santo, é o termo que ele usa, porque nós que somos salvos pela graça e que recebemos o Espírito Santo da verdade, nós somos capacitados por este Espírito para vencermos as mentiras daqueles que promovem um falso evangelho. Então, o verdadeiro crente, ele está protegido pelo Espírito Santo de Cristo, que atua no seu coração, a ponto de revelar a ele as verdades do Evangelho e de impedir que ele valide afirmações falsas, afirmações doutrinárias falsas. Versículo 27 também, ele diz sobre isso, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Eu até expliquei para os irmãos essa frase, né, porque numa primeira leitura fica parecendo que João está aqui dispensando o ensino de professores, né, de pastores, de mestres. Mas não é nesse sentido. O que ele quer dizer é que o Espírito Santo de Cristo é suficiente para dar ao crente o entendimento, né, o discernimento espiritual, para que ele possa discernir entre as coisas que são falsas e as que são verdadeiras. Então, o Espírito de Cristo é o nosso mestre, é o nosso professor.
por excelência. Claro que Deus coloca sobre a igreja pastores, mestres, né, como nós vemos até em Efésios, Paulo falar sobre isso, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? É necessário que haja professores, que haja pastores, que haja mestres, que haja evangelistas, mas o que João está dizendo é que, na verdade, todos nós somos alunos do Espírito Santo. Inclusive, os pastores, os professores, né, os mestres, nós devemos ser alunos do Espírito Santo, porque o conhecimento aqui não é só um conhecimento teórico, técnico, um conhecimento acadêmico, um conhecimento de uma doutrina formulada ali numa academia, né? Mas é uma compreensão do coração. Então, não adianta nós termos a doutrina na cabeça, mas não termos essa doutrina, como o termo que ele usa aqui, permanece em vós, né? Quer dizer, essa permanência da doutrina no coração do crente, quem faz isso é o Espírito Santo, que é o que nós chamamos de unção. Olha, interessante, né, gente? Assim, a Bíblia é tão clara em algumas coisas, porque se você vai, por exemplo, para o neopentecostalismo, a palavra unção no neopentecostalismo é tão mal utilizada, né? As pessoas usam unção como uma revelação extraordinária, como você recebe algo, né, especial, um anjo pendurado na parede que aparece e fala com você, é um sonho que você teve, né? Ou então é um passar de óleo na testa, alguma coisa assim, né? E não tem nada disso. A unção na Bíblia é algo sobrenatural, obviamente, porque tem a ver com o Espírito Santo atuando em nós, e isso é por si só sobrenatural, mas é algo que está relacionado à presença do Espírito de Cristo no coração do crente. Então, quem é o ungido de Deus? É aquele que possui o Espírito Santo, que lhe dá discernimento. E daí a gente vai para outro texto muito mal interpretado, né, pastor Jalon? Aquele texto lá do Antigo Testamento diz assim, ó, não toquem no ungido de Deus. E aí tem muito pastor que, para se livrar dos irmãos, ele usa esse argumento, né? Quando algum irmão quer apontar alguma falha no pastor, você está tocando no ungido de Deus. Deus vai te castigar, Ronaldo. Você está falando mal do ungido de Deus, né? Não, o ungido de Deus somos todos nós. Todos nós crentes no Senhor Jesus Cristo somos ungidos. Obrigado, Henrique. Somos ungidos de Deus, né? Ou seja, nós possuímos o Espírito Santo de Cristo. É o que João está falando aqui. Olha, ele está falando, quanto a vós outros, quer dizer, todos os crentes, né? Então, essa unção não é específica para uma pessoa. Era no Antigo Testamento. Era no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos esta expansão do Evangelho de tal maneira que não há mais uma pessoa que tenha uma unção espiritual específica, não é? Lembra que a gente falou um dia, Ronaldo, sobre uma bênção especial? Ele até falou sobre isso, né, na oração. Então, quer dizer, não há uma bênção especial sobre alguém. Todo crente ele possui a unção que vem do santo. Todos nós somos iguais perante Cristo, porque todos nós somos alunos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala tanto a um mestre, a um acadêmico, a um doutor em teologia, quanto fala a um irmão simples, sem escolaridade, não é? Que talvez nunca foi numa escola, talvez nem saiba ler, mas ele ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo fala também ao seu coração. E, em alguns casos, talvez aquele irmãozinho ali sem escolaridade seja mais piedoso, não é? Mais íntimo de Deus do que o doutor em teologia que está ali todo dia, quem sabe, produzindo seus estudos, seus textos, né? Porque a relação com Deus ela não depende, obviamente, desses méritos dessa construção humana. Pois bem, meus irmãos, então, fazendo essa devida localização do porquê João está falando sobre este anticristo, né, que era, na época, o Império Romano, que se levantava contra o povo de Deus, contra a pregação do Evangelho, bem como também das falsas doutrinas que se colocavam contra o Evangelho, João agora faz um parêntese aqui no capítulo 3 para falar a respeito do amor de Deus por nós, né, que é o tema que nós temos tratado, inclusive, nas quintas-feiras. E João está dizendo que, se nós amamos a Deus, nós praticamos esse amor também em relação ao nosso próximo. E aí ele fala, inclusive, que isso distingue os filhos de Deus dos filhos do maligno, que é
Viver em pecado ou viver em santidade de vida, né? E depois ele recomeça, e aí que fiz toda essa introdução para chegar agora no capítulo 4, porque agora ele retoma o tema do anticristo e dos falsos profetas, né? A partir do capítulo 4. Ele retoma, e agora com uma nova perspectiva, quer dizer, ele vai retomar a mesma ideia anterior, que nós já fizemos aqui este breve resumo, mas agora ele vai acrescentar um detalhe interessante, porque o gnosticismo ele negava, como eu disse aos irmãos, a divindade de Jesus Cristo, né? Ele negava a pessoa de Jesus Cristo. Ele negava que Jesus fosse o Cristo. Então, é como se eles separassem o Jesus divino do Jesus humano. Então, o Jesus humano, para o gnóstico, era um homem comum. E, em algum momento, ele recebia esse poder iluminado, essa unção, para operar algum tipo de milagre. Mas não era isso que o cristianismo ensinava. O cristianismo ensinava que Cristo ele permanece Deus, homem, do início ao fim. Não é? Então, para combater essa heresia, que depois, irmãos, vai se tornar uma heresia, inclusive, de uma discussão muito profunda dos primeiros pais da igreja, e eu estou evitando aqui termos técnicos, né, porque não é o nosso objetivo aqui, nesse momento, fazer uma aula, né, de teologia sistemática, propriamente, mas há nomes muito específicos que definem essas teorias, né? A gente chama de docetismo, que era uma variação do gnosticismo, e há outros ismos, né, sabelianismo, e outros ismos que eram perspectivas sobre a pessoa e a obra de Cristo. E essa discussão ela tomou conta dos primeiros séculos da igreja cristã de uma maneira que os irmãos não fazem ideia, né? Ali nos primeiros séculos era só sobre Cristo, né? A discussão era só sobre Cristo. E dá para entender, né? Porque Cristo era novidade, era uma nova religião que estava surgindo. Então as pessoas queriam entender sobre ele. Lembra do diálogo de Paulo lá no Areópago, né? Paulo começa a falar e tal, daqui a pouco Paulo fala de ressurreição. Aí o pessoal, não, isso aí a gente ouve depois, né? Porque era novidade, né? Falar dessas coisas era novidade. Então essa discussão ela vai passar muitos séculos iniciais da nossa história, sobretudo os 3, 4 primeiros séculos, a gente vai ter muita discussão sobre isso. Se os irmãos abrirem aí qualquer manual de teologia, né, ou fazer uma pesquisa na internet, os irmãos vão ver que a discussão concentrava exatamente sobre a pessoa e a obra de Cristo, né? Quem ele é, as naturezas dele, é divino, é humano, como que elas se misturam, se não se misturam, e por aí vai, né? Então, era realmente uma grande discussão. Nós não vamos entrar nesse aspecto, porque, como eu disse aos irmãos aqui, né, não é meu objetivo fazer esse apanhado histórico. Eu estou mais preocupado aqui com como João pensava, né, como João estava lidando com isso no seu contexto, né, dentro ali da igreja ou dos irmãos para quem ele escreveu, né? Então, a gente percebe o seguinte, que aqui ele volta a essa pauta, né, que ele já tinha lá tratado no capítulo 2, né, como os irmãos perceberam. Ele tinha dito ali que, de maneira muito clara, né, o perigo da igreja cristã dar ouvidos a esses falsos ensinos, né? Ele afirmou, inclusive, que a mentalidade cristã estava crescendo. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Perdão, no versículo 1 do capítulo 4. Ele diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. E aí ele diz agora, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, essa expressão que ele usa aqui, né, muitos, significa que João estava mesmo preocupado com este crescimento de uma mentalidade anticristã. E é interessante isso, né, irmãos? Porque hoje, quando a gente discute, né, sobre esses temas religiosos, os irmãos fazem a mesma afirmação, não fazem? Nossas conversas diárias elas são nesses termos, não é? De dizer, gente, olha como é que tem crescido, né, a mentalidade anticristã, as pessoas não querem mais saber de Deus, saber de Cristo. Mas naquela época era assim também, meus irmãos. Naquela época era assim também, não é?
talvez não tivesse, talvez não, obviamente não tinha, né? Não havia a divulgação, a propagação que nós temos hoje, porque hoje a pessoa faz uma live, não é? Usando a internet, e ela é ouvida pelo mundo inteiro. Então, obviamente, isso não tinha na época, né? Não havia essa propagação tão rápida. Mas havia, do mesmo jeito, falsas doutrinas, havia falsos mestres da mesma forma como nós temos hoje, não é? Se hoje a gente discute, a igreja tal, ela é uma igreja que destoa do Evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que lá também, na época, os apóstolos e presbíteros falavam sobre isso, não é? O pessoal lá de Filadélfia falava assim, gente, a turma de Laodiceia está complicada, viu, senhor Edson? O pessoal lá está, olha, o pastor de lá está permitindo uns negócios meio complicado, né? Até banda de carnaval tem. Né? A gente fala sobre isso, é comum, era comum, é porque hoje as coisas são mais divulgadas, né, com maior velocidade, mas na época, irmãos, era fragmentado do mesmo jeito, havia os mesmos problemas, né? Por isso que eu brinco com os irmãos e falo assim, ó, tem gente que fala, eu quero voltar lá para a igreja primitiva. Não adianta nada, a igreja primitiva era tão bagunçada quanto, ou talvez até pior, porque lá, no caso, você ainda tinha que morrer, né? Estava perseguido. Aqui, pelo menos, a gente, por enquanto, nós não estamos morrendo, né? Mas era complicado, a igreja primitiva era extremamente difícil. Leia a carta de Corinto, por exemplo, olha a confusão que era a igreja de Corinto, né? Gálatas, pessoal voltando para o judaísmo, Paulo chateado, né? Paulo dizendo, olha, eu estou admirado com a velocidade com que vocês estão voltando, né? Passando para outra coisa que nem é o Evangelho. Então, era uma confusão, né? Então, assim, os irmãos tinham essa mesma percepção da época. Como eu disse, obviamente, não com tanta velocidade e clareza como nós temos hoje, por causa da tecnologia que nos ajuda muito, mas eles estavam tão preocupados quanto nós estamos hoje, não é? Com o avanço da falsa doutrina, com o avanço dos propagadores dessa mentalidade anticristã que tinham saído do meio da igreja. Hoje a gente vê, por exemplo, né, pessoas que se apostatam do Evangelho. Há casos de pastores presbiterianos voltando ao catolicismo romano, por exemplo, né? Um caso muito emblemático, muito famoso, aí foi um pastor da IPB, professor de seminário lá de Recife, né, que voltou ao catolicismo romano, né, se declarou católico e tal, dentro da nossa casa, né, dentro da igreja presbiteriana. E outras pessoas, membros da igreja presbiteriana. E a gente fica assim assustado, né? Mas, do mesmo jeito, existem também católicos que têm se convertido ao cristianismo e têm vindo para as nossas igrejas. Então, é o que acontecia na época. Na época era a mesma coisa. Na época, tinha aqueles líderes que estavam na igreja evangélica, né? Usa esse termo moderno, né? Na igreja cristã, e que também se apostataram. Olha o que Hebreus 6 diz lá, né? Vocês experimentaram da pregação, vocês viram o poder do Espírito, mas saíram, negaram, né? E se apostataram da fé. Então, esse é um movimento, irmãos, comum, tanto na época bíblica quanto hoje. Não é? Como eu disse, a diferença é que hoje a gente percebe com maior velocidade, né? Porque nós temos aí os meios de comunicação que nos ajudam muito a... Não é? Em um segundo você consegue aí propagar uma heresia, né? Naquela época era mais difícil fazer isso, mas havia também gente que se apostatava, gente que pregava falsa doutrina, igrejas que eram problemáticas demais, né? Eu fico imaginando aqueles encontros de presbitério da época, né? Os pastores deviam, né? E João falando, por exemplo, de Diótrefes, né? Já pensou, pastor Jalão? Falou, rapaz, eu tenho um presbítero lá na igreja que eu vou te falar um negócio. O cara é complicado, ele está querendo ser dono da igreja, né? João escreve lá na terceira carta, né, sobre esse tal de Diótrefes, que era um camarada que queria exercer a primazia na igreja, queria ser o mais importante. E aí eu fico imaginando, né, mais ou menos o que acontece hoje, né? A gente comenta, fulano e tal. Então, era a mesma coisa, né? O evangelho sendo pregado, ele sempre foi motivo de discussões, né? Tanto para aquilo que era positivo, quanto para aquilo que era negativo
do ponto de vista do pecado, né, que se fazia presente ali também. Eu escrevi aqui, inclusive, o seguinte, eu disse assim, olha, que eram aqueles que tinham ouvido o Evangelho, participado de suas graças, mas rejeitaram o verdadeiro Evangelho e deram lugar à idolatria. Para esses, não havia mais possibilidade de restauração, porque eles escolheram o caminho da mentira, eram chamados de servos do diabo, né? João fala isso no capítulo 3, que a gente viu aqui numa das quintas-feiras, e obedecem às suas inclinações. Não é? Olha aqui no capítulo 2, versículos 18 e 19, por exemplo, né? Que a gente mencionou. Vamos ver só o 19. Ele fala assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, olha, se eles fossem eleitos mesmo, se fossem crentes mesmo, eles ficariam conosco. Não é? Mas, né, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, eles saíram para se apostatar da fé, para pregar um outro evangelho, exatamente porque eles não são dos nossos, eles não são eleitos, eles são ímpios, infiltrados dentro da igreja, e isso acontece, irmãos, até hoje. Por isso a gente não pode se assustar, embora a gente fique surpreso algumas vezes, né? Mas a gente não pode se assustar de pessoas que talvez até ocuparam mesmo cargos de importância, né, no sentido eclesiástico, e que abandonaram. Não é? Pode ser pastor, pode ser presbítero, qualquer pessoa, né, ela é passível de estar enganada a respeito do verdadeiro evangelho e se apostatar. É óbvio que isso é uma tristeza para nós, especialmente se é alguém próximo de nós, mas isso acontece, isso pode acontecer. Né? Aconteceu na época de João, aconteceu na época dos grandes avivamentos, da reforma, e acontece hoje. Não é? Acontece hoje. Então, nós não devemos ficar surpresos se, porventura, isso nos ocorrer em alguma situação próximo de nós, né, com alguém que a gente goste. Por isso, nós devemos estar vigilantes e orando uns pelos outros, e acompanhando, pastoreando uns aos outros, porque o risco sempre acontece, o risco sempre existe. Né? O risco sempre existe. Eu, infelizmente, presenciei uma situação assim com um presbítero, um colega presbítero. Eu era presbítero também na época, regente, e ele era presbítero, né, regente junto comigo, e hoje ele é um anticristo. Ele saiu, abandonou a fé, e abandonou a esposa, os filhos, abandonou tudo. Anda por aí, né? Pelo mundo aí, trabalha normalmente, mas não quer saber de igreja, de fé, nada disso. E foi uma pessoa que militou conosco, chegou a participar de reunião do Supremo Concílio. Assim, gente, né, que você não dizia que poderia sair, mas saiu. O que fazer, né? Obviamente, essa escolha divina, ela é, como nós sabemos, soberana e secreta. Então, é por isso que Jesus nos ensinou a observar a árvore pelos frutos, né? Porque à medida que o bom testemunho ele é produzido, você vai reafirmando ou constatando a fé daquela pessoa, né? À medida que ela passa a produzir frutos cheios de bicho, né? Frutos podres, frutos que não são mais comestíveis, aí você começa a acender uma luz, dizendo, olha, essa árvore aí tá bichada, né? Essa árvore está meio apodrecida, né? E aí você pode ser uma indicação de alguém que realmente não fazia parte, né, do verdadeiro evangelho. É triste, mas acontece. Aconteceu na época de Jesus, dos apóstolos, e acontece hoje também. Eu continuo aqui dizendo o seguinte, irmãos, eu estou seguindo aqui o meu texto, né? E eu digo aqui o seguinte, os anticristos, e aí eu coloco assim, não apenas pessoas, mas a mentalidade anticristã, né? Porque há uma discussão sobre isso também, o anticristo é uma pessoa, né? Ou pode ser, por exemplo, um governo, pode ser, por exemplo, um trono, não é? Por exemplo, como o papado do catolicismo romano, quer dizer, então quem se assenta na cadeira, né, do pontífice, ele se torna um anticristo porque ele passa a produzir uma pregação anticristã, que foi a mentalidade dos nossos irmãos puritanos. Né? Por que os puritanos eles
registraram na confissão de fé que o Papa é o anticristo. Porque no contexto dos puritanos, no contexto da época, né, da Inglaterra da época, do século XVII, o grande inimigo da fé cristã era o catolicismo, né? Que os papas, juntamente com os reis, se levantavam para oprimir, para perseguir os cristãos, e especialmente os cristãos reformados, os cristãos puritanos, né? Então, por isso, eles entendiam, como João entendeu que, nesse período aqui, o anticristo era o Império Romano, os nossos irmãos puritanos entenderam que, naquele momento, o anticristo era aquele que se assentava no trono de Roma, né? Então, por isso, nós temos tanto pessoas quanto mentalidades, né? Eu disse aos irmãos aqui semana passada, por exemplo, sobre as filosofias marxistas, né? O Supremo Concílio, na última reunião, claramente disse que é incompatível a fé cristã com qualquer tipo de ideologia marxista, ideologia de filosofia marxista, né? Então, é uma mentalidade anticristã. Se você adota uma mentalidade marxista nos seus pressupostos, você está militando contra o Evangelho, não é? E não é só o marxismo, há outras doutrinas dentro das diversas áreas do saber, né? Eu citei algumas aqui, por exemplo, o construtivismo de Jean Piaget. Um pedagogo, por exemplo, que trabalha com as perspectivas do Jean Piaget, ele precisa verificar muito bem essa teoria. Por quê? Porque, na sua base, o Piaget apresenta problemas graves em relação aos pressupostos cristãos. Não é? Por exemplo, a ideia de quem é o homem, a antropologia, né? Quem é o homem, quem é a criança com quem o professor está lidando ali. Essa criança, ela é uma criança que vem ela é uma criança que não tem nenhum conhecimento, ela é neutra do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, etc., ou ela já tem algo nela que a condiciona para fazer o que ela faz, né? Um pai, por exemplo, não precisa ensinar uma criança a enganar, a mentir. Ele faz isso, já bebezinha, ela já manipula o pai, a mãe, né? Um bebezinho que está começando a mamar, já manipula a mãe. As mães aí sabem disso, né? Experimenta contrariar a vontade de um bebezinho para você ver. Se ela não dá um berro no seu ouvido, não é? O que é isso? Ah, não, pastor, isso é só fome. Não, não é só fome. É a necessidade de satisfazer um desejo próprio. Um desejo próprio, que já é uma marca do próprio egoísmo, da própria centralização em si, que é uma marca do pecado. Ah, mas a criancinha não é consciente do pecado. Sim, ela não é consciente do pecado ainda, mas o pecado está lá. Ela não é consciente de muitas coisas, não é só do pecado, não. Mas o pecado está lá. A hipótese de não ser consciente não implica que você não tenha cometido determinado pecado, determinada falha, né? Então, há muitas teorias por aí, na pedagogia, na psicologia, na sociologia, nas ciências das religiões, várias, que são anticristãs, né? E o papel do cristão, a meu ver, é exatamente fazer este filtro, não é? E não permitir adotar mentalidades que sejam anticristãs, não é? Você não pode. Você, por exemplo, é um terapeuta cristão, mas você não pode, como um terapeuta cristão, adotar uma perspectiva que seja uma perspectiva contrária à fé cristã. Porque senão tem uma incoerência nisso. Como é que você é um cristão e você adota um método não cristão de abordagem com a pessoa que você quer tratar? Ah, pastor, mas eu não posso evangelizar na minha terapia. Sim, tudo bem, compreendo isso. Mas você é consciente para perceber que o pressuposto da sua terapia é um pressuposto antibíblico. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com o fato de que você está adotando um pressuposto antibíblico num tratamento que você sabe que o problema da pessoa não é um problema que aquela terapia está apontando, mas é um problema espiritual? Como é que a sua consciência fica em relação a isso? Entendeu?
Como é que você vai lidar com isso? Não é? Chega no seu consultório lá um transexual. Como é que você vai como é que você vai tratar o transexual ignorando o fato de que é um pecado? Percebe como que é um negócio seríssimo? Seríssimo. Então, João estava preocupado com isso. Essas teorias, essas mentalidades, essas pessoas que ocupam o poder, que ocupam a cultura, a mentalidade do mundo, elas militam contra Cristo. Militam contra Cristo. E aí eu disse aqui o seguinte: os anticristos, não apenas pessoas, mas mentalidade cristã, anticristã também, estão presentes em todo lugar do mundo. É a negação absoluta do reinado de Jesus Cristo, do governo de Deus sobre as coisas. É a tentativa do homem de reafirmar os elementos da queda. Quais são os elementos da queda, meus irmãos? A emancipação de Deus e, consequentemente, o governo sobre si mesmo e sobre os outros. A queda nos levou a estes dois pontos. O que Adão e Eva queriam? Emancipar-se de Deus. O que é emancipação? Os irmãos sabem que emancipar é você adquirir governo próprio, né? Então, uma pessoa que é emancipada, por exemplo, ela completa 18 anos, então agora ela tem direito de fazer coisas que ela não poderia fazer até completar os seus 18, porque ela estava sob o governo dos seus pais, né? Isso é emancipação. Adão quis emancipar-se de Deus. Deus tinha uma regra, Deus tinha um controle, mas com a queda eles quiseram ter um governo próprio, né? Que é uma autonomia. Nomia é lei, nomos é lei, auto de si mesmo. Então, eles queriam uma autonomia e não uma heteronomia, governo do outro. Hétero é outro, né? Governo do outro, não. Eles queriam uma autonomia. Então, eles queriam ser deuses de si mesmos, certo? Tanto que, quando Deus aparece e fala assim, Adão, onde estás? Ele corre e tenta manipular Deus, porque agora agora com a cabecinha emancipada, né? O primeiro grande pensador, né, da época, Adão, que agora ele é o grande filósofo, né, da parada, o que ele faz? Vou dar meu jeito, vou correr aqui, vou me esconder, tentando fugir do Criador e do soberano Deus sobre todas as coisas. Foi inútil, como nós sabemos. Então, essa tentativa de emancipação, de governo de si mesmo, é o que as pessoas tentam fazer até hoje. E os anticristos, eles trabalham, irmãos, nesta mesma intenção. Os irmãos podem reparar que toda pregação anticristã, ela tira Cristo do trono. Ela quer colocar outra coisa. Toda pregação anticristã é uma idolatria. Toda. Ela tira Deus do trono, tira Cristo do trono e coloca outra coisa. O homem, o Estado, qualquer outra coisa. Né? A família, a psique, a saúde, a educação. Entendeu? Porque ela quer tirar Cristo. Esse é o grande objetivo. Tirar Cristo. E, às vezes, a gente tem algumas perspectivas políticas que são bonitas. Eu me lembro daquele político lá de Brasília, o Cristóvão Buarque. Ele falava sobre educação, né, e falava de um jeito assim bonito, até agradável, né? O Gabriel Chalita, também, lá de São Paulo, foi até secretário, né, de educação na época do governo Alckmin, lá em São Paulo. Falava muito bem, tal, da educação, um negócio bonito, assim, educação que vai transformar e tal. Mas nenhum deles considerava a possibilidade de que uma educação centrada no homem nunca vai transformar o homem. Porque como é que você vai transformar algo que está apodrecido em si mesmo? Dona Célia gosta de fazer comida, né, Dona Célia? Gostosa. Imagina, Dona Célia, a senhora fazer lá uma lasanha e aí
por uma coisa lá, a lasanha perdeu lá, apodreceu. A senhora consegue pegar essa lasanha podre e consertar? Vanessa está chegando, vou dar um... Não tem jeito, tem? O que a senhora tem que fazer? Jogar fora, fazer outra. Ou então, se a senhora fosse Deus, um milagre, né? Na lasanha. Aí só Deus, está vendo? Foi o que Deus fez conosco. O centro do ser humano, ele está corrompido. Então, como é que você vai partir do que está corrompido para consertar o corrompido? É impossível. Toda teoria antropológica, ou seja, que considera o homem como centro, ela é anticristã. Toda. Pastor, mas você está exagerando. Então, vamos testar. Pode escolher qualquer uma que você quiser aí, que a gente testa, a gente conversa sobre isso. Qual teoria centrada no homem dá resultado? Nenhuma. Todas as teorias centradas no homem, elas são anticristãs. Porque ou Cristo se assenta no trono do universo, ou outra coisa se assenta. E aí, nós não podemos separar as esferas, né? Ah, não, pastor, mas igreja, Cristo é igreja, é o povo dele. Lá fora é outra coisa. Lá fora não tem nada a ver, não. Lá fora o princípio de justiça é outro. Eu não posso falar de justiça cristã lá fora, porque lá... Será que não pode mesmo? Ou você que talvez não tenha tido o cuidado de pensar sobre isso, de refletir sobre isso e de encontrar caminhos para restaurar estas coisas à luz da verdadeira fé cristã. Talvez o problema esteja em nós, não esteja no objeto, esteja na nossa maneira de ver. Calvino escreveu assim sobre os apóstatas: são aqueles que renunciam à palavra de Deus, que extinguem sua luz, que se negam a provar o dom celestial e que desistem de participar do Espírito. Bonita a definição e, ao mesmo tempo, muito precisa, né? Definição curtinha. Quem é o anticristo aqui para Calvino? O apóstata, né? É aquele que renuncia à palavra de Deus, extingue a luz da palavra, ou seja, ele deixa de usar a palavra como luz, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, né? Nega o dom celestial, quer dizer, ele nega essa unção espiritual, esse poder que vem do Espírito, e desiste de participar desta unção do Espírito Santo, né? João, então, afirma, irmãos, que a mentalidade anticristã é a propagação da apostasia, não somente no sentido ateísta, né, que é o sentido que a gente tem por aí, de pessoas que negam mesmo a existência de Deus, mas no sentido de oposição. Não apenas não Deus, quer dizer, não existe um Deus, mas um tipo de antideus. Quer dizer, tudo aquilo que se alinha a Cristo é um motivo de rejeição. Às vezes você não precisa nem dizer, nem afirmar algo. O fato de você se alinhar a uma perspectiva cristã, isso já é suficiente para transtornar uma situação toda, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, o rebuliço que está dando aí a fala do Papa, né, sobre a família, né? Ele diz que os líderes mundiais devem retornar ao núcleo familiar, que é homem e mulher. Bom, só isso aí já suficiente para bagunçar tudo, porque é uma fala conservadora nesse mundo nosso, não é? Em que tudo é permitido. É uma fala extremamente conservadora e não sei se o leão vai durar muito tempo, não. Acho que eles vão... Porque o Ratzinger tentou fazer isso e eles deram um jeito de pôr o Francisco lá no lugar, né? Não sei. É uma fala conservadora, cristã, nesse sentido, né? Obviamente cristã, e só isso é suficiente para balançar o inferno, não é? Balançar o inferno. O anticristo é aquele que, na maioria das vezes, ouviu o Evangelho, leu sobre ele, chegou a experimentar bênçãos provindas do Evangelho, mas o rejeitou,
porque o pecado lhes pareceu mais atraente. O seu coração não foi capaz de reter o ensino verdadeiro do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O seu coração se tornou endurecido diante do que Deus lhe havia ordenado e prometido. Eles se rebelaram contra o amor sacrificial de Jesus Cristo, não aceitando a miséria de seus próprios corações, não os qualificaram como pecadores, quer dizer, eles mesmos se reconheceram como pecadores, e, por fim, se tornaram incrédulos quanto ao poder de transformação genuína por meio da nova vida em Cristo Jesus, Redentor e Senhor. Na argumentação de João, é clara a advertência introdutória, assim como foi feita lá no capítulo 2, que nós já vimos, para que tenhamos cuidado com a entrada de ensinos falsos. Logo aí na abertura do versículo 4, ele diz: provai os espíritos. Não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos. E aí eu digo aqui o seguinte: é óbvio que espírito aqui não se refere ao ser espiritual propriamente, mas aquilo que provém dele, ou seja, seu ensino, seu legado, aquilo que o espírito anticristão propaga no mundo. Então, João não está pedindo aqui para a gente fazer uma sessão de descarrego, e ficar identificando ali que tipo de espírito é aquele, você vem de onde, não sei o quê. Não é isso que João está falando. João está dizendo o seguinte: o crente ele tem a unção do Espírito Santo para que ele tenha discernimento espiritual de provar, de discernir, de identificar aquele espírito, ou seja, aquele tipo de pregação, aquele tipo de ideia que não se adequa à Escritura. Então, João está dizendo que não devemos dar crédito a qualquer tipo de ideia que apareça. Devemos examinar as ideias, provar se elas se encaixam no ensino da Escritura. E aí eu digo aqui assim: qualquer ideia, política, religiosa, ética, qualquer ideia. Qualquer proposta que seja anunciada por aí precisa ser analisada à luz das Escrituras. Cristo, que é a verdade, é Ele quem estabelece os padrões conceituais para todas as demais ideias no mundo. É muito interessante, irmãos, porque as ideias, todas elas têm consequências, Aliás, esse é o título de um livro: As Ideias Têm Consequência. Todas elas têm consequência. A maneira como você pensa resultará na maneira como você age. Isso aí, embora a gente não fique durante o dia raciocinando, mas é natural. Isso está na gente. Então, se você crê em alguma coisa, você age de acordo com o que você crê. Isso é natural. Prova, portanto, que se a sua ideia estiver errada, a sua ação também vai estar errada. Entendeu? Se a sua doutrina, e aqui eu estou falando doutrina em todos os sentidos, tanto religioso, quanto político, quanto econômico, qualquer que seja, familiar, etc., se a sua doutrina estiver errada, sua atitude vai estar errada. Por exemplo, se você crê que na criação de filhos, os filhos eles não podem ser corrigidos, repreendidos, porque a repreensão, a correção, é uma maneira de bloquear o desenvolvimento do filho, não é? Você vai agir dessa maneira. Então, seu filho não vai receber uma correção de repreensão, porque você não quer bloquear as emoções, o aprendizado, etc. Não é? Você age de acordo com o que você crê. Por outro lado, se você é um bruto e você acha que o filho, você tem que espancar seu filho, tem que criar seu filho, torturar seu filho, para que ele... Do mesmo jeito, você vai ser um pai, uma mãe extremamente totalitário ali, uma pessoa má. Então, a ideia tem consequência. O que você professa, você faz. Calvino, mais uma vez eu vou citar aqui, ele falando sobre Hebreus capítulo 6, versículo 4, quando o escritor aos Hebreus diz que aqueles que saíram do nosso meio, eles se apostataram porque não era possível que eles se arrependessem novamente.
Olha o que Calvino diz aqui. Ele fala assim: qualquer um que entenda a sua força se esquivará facilmente de todas e quaisquer dificuldades. É indispensável que notemos que existe uma dupla queda, uma particular, outra geral. Qualquer um, olha, veja bem essa frase, como que é interessante. Qualquer um que tenha ofendido a Deus de uma forma ou de outra, caiu de seu status como cristão. Portanto, quantos são os pecados, tantos são as quedas. Quer dizer, você peca, cai, peca, cai, peca, cai. O pecado é uma ilustração da queda, todo pecado, né? O apóstolo, porém, não está falando aqui de furto, perjúrio, assassinato, embriaguez, adultério, não é? Ele está citando aqui pecados visíveis, né, objetivos, pecados, alguns deles públicos, etc. Ele diz: sua referência é uma completa apostasia do Evangelho, não apenas em alguma coisa isolada pela qual o pecador haja ofendido a Deus, mas no fato de ter ele renunciado completamente sua graça. Percebe? Então, isso diferencia o que é o anticristo daquele que não é o anticristo. Porque talvez você fale assim: pastor, mas eu peco também, nós somos pecadores. Sim, somos. Mas, como explica o pastor Calvino, nós não estamos falando aqui de pecados pontuais. Nós estamos falando aqui de uma renúncia clara ao verdadeiro cristianismo. A pessoa, ela se põe como aquele que agora vai propagar um novo evangelho, um novo método de salvação. Ela se coloca como a solução de todos os problemas. E os grandes pensadores, meus irmãos, as grandes ideias pelo mundo, tiveram essa proposta. Tiveram essa proposta. Foi o que Karl Marx fez, por exemplo, de reduzir todo o problema da humanidade numa questão de luta de classes entre oprimidos e opressores. Dizendo, então, que o grande problema do ser humano é este. Se nós resolvermos o problema econômico de lutas de classes, pelas lutas de classes, tirarmos o poder absoluto e produzirmos uma revolução do proletariado, que é o povo trabalhador, nós aí vamos consertar a sociedade. Não é? Quer dizer, ó a redução. Por isso que a IPB disse: não tem jeito de conciliar uma coisa com a outra. Porque a salvação do mundo não está na luta de classe. Como não está também nas questões relacionadas à sexualidade, como Freud propôs, por exemplo. Então, uma psicanálise freudiana também é uma psicanálise anticristã. Ah, pastor, mas não pode ter uma coisa boa lá dentro? Pode, ué. Claro que pode. Pode ter. Mas você não consegue adotar o pressuposto, né, completo, por uma razão simples. A base, o fundamento está adulterado, está modificado. Então, para encerrar, irmãos, já que as crianças bateram o sinal, né? Eu vou só citar aqui uma conclusão breve, a gente vai retornar a isso novamente, né? Mas só para a gente concluir a aula de hoje, eu digo aqui o seguinte: por essa razão, o teste fundamental, né, que todos nós devemos fazer para que determinada ideia seja aceita é a sua adequação à verdade do Evangelho, por meio da concordância ou não com a pessoa e obra de Cristo. Todos nós temos que perguntar assim: essa ideia que eu defendo, esta proposta, esta prática de minha vida, está de acordo com o Evangelho de Cristo? Está de acordo com como Cristo falou a respeito do que é o ser humano, do que é a salvação, do que é a igreja? Bom, se estiver, ótimo. Se não estiver, rejeitemos essas falsas ideias e fiquemos no cristianismo. João termina assim os versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito
que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, certo? Aí a segunda parte é o não. Isso. E todo espírito que não confessa, agora sim, a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João está dizendo assim, olha, há certas pregações que elas são anticristãs porque elas retiram do seu núcleo fundamental a pessoa e a obra de Cristo. Seja qual for a ideia, seja qual for a pregação, seja qual for a doutrina, que não considere o que Cristo considera a respeito do homem, da salvação, do mundo, nós precisamos abrir os olhos e dizer, olha, cuidado, acendamos uma luz amarela para que não caiamos nesse pecado, não é? De validarmos anticristos, validarmos ideias anticristãs. Que Deus nos ajude, irmãos. É uma tarefa difícil, é uma tarefa que depende, como vimos, né, do Espírito Santo, porque é Ele quem nos faz discernir estas coisas. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja de nós mesmos, né, porque nós somos pecadores, e a nossa tendência é se emancipar de Deus. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus, a vencermos, né, essa tentação de sermos, de nos emanciparmos dele. Amém, irmãos? Irmãos, vamos então partir para a apresentação das classes. Eu vou pedir as criancinhas, né, da classe Firmando os Passos, que vai dar início. Eles vão cantar uma musiquinha. Eu acho elas melhor elas ficarem aqui, né, Jéssica? Podem vir as crianças. A musiquinha até eu aprendi, viu? Ensinando a Laura, até eu aprendi a musiquinha. Bom dia. Nós terminamos nossa lição, uma revista hoje, e terminamos o estudo sobre um rei, que foi o rei... Alto? Salomão! Obrigada. E Salomão, ele pediu uma coisa para Deus. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E agora as crianças vão cantar para vocês uma musiquinha para ajudar vocês a fixar esse conhecimento que ela acabou de ensinar aí para vocês, tá? Então elas vão cantar uma musiquinha bem bonita aqui, com toda a força dos pulmões possível, para que vocês também aprendam, tá?
Agora, os adolescentes. Vai cantar também os adolescentes? Cantar tá mais fácil, né, Roberto? Bom dia, irmãos. Eu vim só para apoio moral hoje. Deixa eu abaixar aqui, é muito baixo. Bom dia. Nós iniciamos o estudo de um livro que chama A Fé que Nos Foi Dada. E nós aprendemos a respeito do livro de Romanos, do capítulo 9, dos versículos 6 ao 13. Eu vou pedir aos irmãos que abram, por favor, as suas Bíblias. Romanos 9, versículos 6 ao 13. Romanos 9, 6 ao 13. Eu vou pedir aos irmãos que façamos a leitura em uníssono. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os de carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Dos versículos 6 ao 8, Paulo mostra que nem todo descendente físico de Abraão ou filho de Israel, israelita, é herdeiro das promessas de Deus, mas apenas aqueles chamados por fé. Dos versículos 9 ao 11, ele ilustra promessas que foram cumpridas por Deus, porque ele é fiel. E dos versículos 12 ao 13, mostra que a escolha divina não obedece méritos humanos. Como está no versículo 12 e no 13. O mais velho servirá o mais moço. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Revela a soberania de Deus e que ele chama quem ele quiser. E a conclusão do nosso estudo foi que a herança da promessa depende da graça de Deus, não de laços sanguíneos ou méritos pessoais. Então, agora eu vou fazer a leitura do Salmo 32, dos versículos 1 ao 5. Os irmãos que quiserem acompanhar. Salmo 32, 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, aqui podemos perceber que, confessando a Deus os nossos pecados, e em estado de arrependimento sincero, genuíno, a gente pode alcançar a salvação por meio da graça de Jesus. Nós, adolescentes, intitulamos essa lição de Sem Nada a Dizer. É isso.
Irmãos, agora nós vamos entoar o hino 33, Maravilhas Divinas, com o apoio dos nossos irmãos do grupo de música. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Os irmãos que vieram preparados podem fazer o lançamento dos dízimos e ofertas. Hino 33, Maravilhas Divinas. Vamos nos colocar de pé, quem puder, para entoarmos. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. O céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Se porventura houver aniversariante, até que não seja da nossa igreja, visitante, pode vir à frente, viu? Para receber os cumprimentos da escola dominical, ou também de casamento, né? Mas lá eu verifiquei, não tinha, de membros da igreja, não tinha aniversariantes essa semana. Então, Henrique, posso estar orando? Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito age em nossos corações, ajude-nos a guardar e a meditar nessa palavra, meu Pai, e aplicarmos no nosso dia a dia, meu Deus. Agradecemos pela bênção da vida, agradecemos
por tudo que o Senhor tem nos auxiliado e nos guiado até aqui, meu Pai. Pedimos também pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que têm sofrido, enfrentado batalhas, meu Pai. Que o Senhor conceda graça a essas pessoas, meu Deus, console os corações deles e ajude cada um, conforme a sua dor e a sua necessidade, meu Pai. Pois o Senhor conhece mais do que cada um de nós. Agradecemos também pelos dízimos e ofertas aqui, colocados no gasofilácio, meu Pai. Que o Senhor abençoe a liderança dessa igreja com sabedoria, para estar gerindo esses recursos, de modo que agrade e glorifique o nome do Senhor e engrandeça a Tua obra, meu Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pedimos que o Senhor continue nos guardando e nos guiando e abençoando-nos também com a oportunidade de estarmos cultuando o Senhor mais à noite, meu Pai. Isso é tudo que nós viemos lhe pedir e agradecer, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar. Nós vamos dar oportunidade agora à nossa irmã Nilza, presidente da SAF, que fará uma homenagem pelo Dia do Jovem Presbiteriano. Omar? Então tá bom. O PH vai trazer a palavra, a leitura. Pode vir, Omar. Depois a SAF está com a palavra. Bom dia, irmãos. Coube, então, ao PH e a SAF, né, está comemorando assim, o Dia do Jovem Presbiteriano, né, e eu achei por bem olhar o livro de Timóteo, né, e eu convido aos amados para que estejam abrindo suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir dos versículos 14. 2 Timóteo 3, a partir dos versos 14. Gostaria que a mocidade ficasse de pé. Vamos lá. Cadê só? A mocidade. Gostaria que elas estivessem lendo esse texto, do 14 até o 17. Vamos lá? Capítulo 3, 2 Timóteo, versículos 14. Vamos lá? Então, eu vou ajudar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste sabendo de que aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora o contrário, os jovens assentem, os homens e as mulheres vão falar esse texto para os jovens. Por gentileza, aqueles que puderem, tiverem condições de colocar-se de pé, vamos ler agora para os jovens, né? O PH e SAF, né? Ou homens e mulheres. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que aprendeste
e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito obrigado. Pode se sentar. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque é um texto que a gente vê o exemplo, como que era Timóteo, né? Um jovem, né? Por se tratar de um jovem, né? Então, jovem obediente à palavra de Deus, né? E Paulo elogia ele, né? Pode ver aí acima, no versículo 10, que Paulo diz para ele: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor, perseverança. Né? Então, a gente vê aqui a obediência que Timóteo era em relação aos ensinamentos que ele teve do apóstolo Paulo. Né? E é isso que a gente deseja, e é isso que, com pais, né, desejamos que vocês continuem nesse propósito, né, de ser obediente, observador da palavra, né, e ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem concedido à vida de vocês. Que Deus, assim, os abençoe. Eu gostaria de, mas vou deixar mais para o final, só pedir aos, não houve ensaio, mas depois cantar o hino, se permissão, em 387, né? A ajuda aí depois do instrumentista, né? E a equipe de cântico. Mas vamos deixar depois da palavra da nossa irmã Nilza. Tá? Então, são essas as nossas palavras. Bom dia, igreja. Bom dia, jovens presbiterianos, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. O versículo que nós vamos deixar hoje com vocês é o Salmo 119, né? Portanto, ele vai estar num cartãozinho que vocês vão estar recebendo aí daqui a pouco. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, né? Fazendo isso aí que o irmão Romar falou, né, gente? Sendo obediente. Mas eu vou ler o versículo direitinho, né? Que a gente está com a Bíblia na mão, para quê, né? Vamos ler direitinho. Salmo 119, o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Esse é o versículo. A nossa revista da SAF tem sempre trazido algumas mensagens. Então, também eu vou deixar uma mensagem da nossa revista da SAF. Tu és uma nova geração preparada pelo Criador para levar a salvação e falar de seu grande amor. De Deus és exclusiva propriedade para proclamar a mensagem da cruz. Vive cada dia com intensidade, pois ela tirou das trevas para a luz. És raça eleita, sacerdócio real, santa nação. Seja consciente no que se deleita, pois és verdadeiro cristão. Lembra-te do teu Criador durante a mocidade. Recreie-se o teu jovem coração, cuidado com a vaidade e haja com moderação. Ande pelos caminhos que alegram o coração e que teus olhos se encham de alegria, mas vive sempre em contrição e do Senhor reconheça a soberania. Afaste do teu coração o desgosto, tira da tua carne a dor, retire a tristeza do rosto e lembre-te do teu Criador. Antes que venham os maus dias e da vida não tenha mais prazer, da música não ouça a harmonia e a luz venha escurecer. Esta é a mensagem que a gente quer deixar para vocês,
É em nome da SAF e do PH que nós estamos homenageando a mocidade da igreja, os jovens presbiterianos, mas, inclusive, nós fizemos os cartãozinhos e nós colocamos a mocidade, porque nós também temos os dias do adolescente. Então, eu vou pedir os jovens que se coloquem de pé e a Sirlene vai estar passando, entregando um cartãozinho para vocês, um bombonzinho, em homenagem à SAF, aos jovens, é da SAF e do PH. Só vou pedir desculpa ao PH, que eu esqueci de colocar lá no cartãozinho ao PH. Só ficou SAF, tá? Mas eu peço desculpa ao PH. É em nome de todos. Obrigada, viu, gente? Então, jovens presbiterianos, fica de pé aí para a irmã não esquecer nenhum de vocês para trás, tá? Jovens, todos nós somos, né, seu Josué? Obrigada. O Romário quer cantar música. A Sirlene vai passar por aí. Vai entregar para vocês. É 386, né? Permaneçam de pé. Se você... Uai, cadê os jovens da igreja? Até 35 dá, hein? (382) Irmãos, enquanto estou entregando, vamos entoar então o hino 382? É este hino, né, irmão Romar? 382, né? Ah, tá. Ok, combinado. 382, jovens... Mocidade Presbiteriana, vamos entoar ele? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos entoar em homenagem aos nossos jovens presbiterianos. Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho.
Podem sentar, irmãos. Agora vamos fechar com os avisos. Só lembrando, então, som. Chegou. Terça-feira, então, nós temos a reunião de oração. Está sob a responsabilidade da Escola Dominical, nosso irmão presbítero e seminarista André Felipe, que inclusive não está hoje pela manhã, ele estaria aqui na superintendência, né, da Escola Dominical, ele foi convidado, está lá na 10ª Igreja Presbiteriana. Quinta-feira, o estudo bíblico com o pastor Wendel. São esses avisos sobre a reforma, né? Nós ainda aguardamos algumas intervenções finais ali para a gente fazer a remoção do pilar e estaremos aí informando posteriormente a igreja e se houver necessidade aí de um novo mutirão também, né? Para apoiar ali. Tá bom, irmãos? A SAF, reunião quarta-feira, irmã Nilza, terá? Não, né? Então não tem aí a previsão da reunião quarta-feira da SAF. Então, os avisos são esses, irmãos. Gostaria de agradecer os nossos visitantes. Nós temos uma senhora ali. Como que é o nome da senhora? Adma. A irmã do nosso irmão Halver, né? Deus abençoe a senhora, tá? Obrigado por sua presença. Temos outros visitantes, né, por demais vezes, especialmente o pastor Jalon, que está conosco aqui, né? Obrigado, pastor. Deus continue abençoando a vida do Senhor e sustentando, tá bom? Obrigado a vida de cada irmão, né, irmã? Que possamos estar aqui à noite também com o nosso coração alegre, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Hoje à noite o culto ao nosso Deus, que estejamos aqui para cultuarmos o nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de pedir nosso irmão presbítero Alain, que esteja dirigindo aqui, fazendo uma oração de encerramento, para que possamos estar deslocando para os nossos lares. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia a qual o Senhor nos proporcionou, estarmos uma vez mais na Tua casa. É bênção do Senhor, Senhor Deus, para conosco, de podermos desfrutar desse privilégio que é estar diante do Senhor, em comunhão contigo, e também, Senhor Deus, rever os nossos queridos irmãos, pois graças ao Senhor, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e nos livrado de todo o mal. Muito obrigado também pela porção da palavra do Senhor, que podemos, ó Deus, sermos alimentados nessa manhã, que possamos, ó Deus, colocar em prática no nosso viver diário, e com o nosso exemplo, Senhor Deus, de reconhecimento, ó Pai, diante daquilo que temos aprendido, possamos testemunhar do Teu Evangelho, Senhor Deus, às pessoas que nos rodeiam, ó Pai. Nos dê essa oportunidade de podermos falar do Teu amor, de testemunhar, Senhor Deus, esse evangélico vívido, Senhor Deus, que tem nos, a cada dia mais, feito, Senhor Deus, com que possamos estar diante do Senhor, com os nossos corações gratos, ó Pai. Muito obrigado por cada um dos meus queridos irmãos aqui presentes também, ó Pai. Leva-nos em paz e, se o Senhor achar graça diante de nós, que possamos logo mais à noite estarmos cultuando uma vez mais ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e graças nós te damos hoje para todos sempre. Amém. Os irmãos estão em liberdade. Tenham um bom domingo a todos.